E aí pessoal, vamos resolver aqui essa questão de biologia do Enem 2021, que eu achei ela um pouco complicada de entender. Eu quero ver se eu consigo passar de uma maneira mais visual, né? Porque você vê os assuntos, falar muitos termos, xilema, floema, alburno, cerne, esclerênquima, mas você não entende muito bem, né? Gosto de visualizar. Então vamos lá comigo aqui entender essa questão. Com o objetivo de identificar a melhor espécie produtora de madeira para a construção, com resistência mecânica e a degradação, foram analisadas as estruturas anatômicas de 5 espécies conforme o quadro. Então tem espécie 1, 2, 3, 4, 5. E o tecido é periderme e esclerênquima, floema e esclerênquima, e o xilema está aqui dividido em alburno e cerne. O mais tem, quanto mais sinais de mais ele tem bastante, e esse sinal de menos quer dizer que é ausente. Então e agora? Como é que eu faço isso aqui? Vamos lá, bora revisar aqui. No reino Plantae, existem a classificação de briófitas, são aquelas plantas pequenininhas, né? Que você pisa nela, pisa, toma aquele escorregão, que é o musgo, né? Então ela não possui flores, nem frutos, nem nada, nem vasos condutores de seiva. Aí já chega as pteridófitas, já são mais, é uma evolução aí, né? Que aí tá no... Aqui tá normal, que já virou o Saiyajin, as pteridófitas. Então ela já tem o que? Os vasos condutores de seiva, só isso, não tem flores, nem frutos, nem nada. Você passa lá, pega a mão e quebra ela e pronto. Aí já chega, com o tempo ela foi evoluindo, né? Então agora temos as gimnospermas, então as primeiras que tem o que? Sementes, né? No caso aqui é o pinheiro, né? Possui raiz, caule, folha, ela tem sementes, só que não é protegido, né? Não tem um fruto, só a semente. Por final, né? Temos as angiospermas, que possuem sementes, flores, frutos e vasos condutores. Então, essas três aqui, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, possuem os vasos condutores. E que vasos são esses, né? Então nós temos aqui uma planta, temos aqui uma árvorezinha, vamos lá, desenhar uma árvore, né? Uma árvore. E temos o solo. Nós regamos aqui o solo. A questão é, como é que eu vou conseguir levar aqui a água e sais minerais da raiz até as folhas, já que tem a gravidade aqui, olha. Tem a gravidade jogando tudo para baixo. Tem uma aguinha aqui, a gota d'água vai cair e vai derrubar, né? Então, existem dois tipos de vasos. O xilema. Xilema lembra xixi. Xixi é água e sais minerais, ou a seiva bruta. Então ela leva para as plantas, para cima, somente esse movimento para cima, águas e sais minerais. E por que consegue vencer a gravidade? Não tem coração a planta. Consegue fazer isso através de um processo chamado osmose, né? As plantas, as folhas perdem líquido, elas ficam mais concentradas, aí a tendência é do líquido ir do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, aqui está mais concentrado, aqui está menos. Então esse líquido vai subir, por exemplo, água, né? Então esse é o xilema. E existe outro tipo de vaso condutor chamado floema, que já tem o açúcar, já tem o amido, né? Então é um vaso condutor mais assim, mais rico. Ele tanto consegue subir quanto descer, né? O xilema somente faz subir essa seiva aí. Visto isso, vamos entender agora o que é periderme, esclerênquica, floema, esclerênquima, alburno, cerne e xilema. Para poder o que? Usar uma construção, né? Eles querem uma tora de madeira rígida, forte, para as construções. Então vamos lá. Então, xilema, lá está dividido em duas partes, né? Alburno e cerne. O que acontece? Interessante nas plantas é isso, olha. Alburno, se você pegar um tronco aqui, você cortou aqui o tronco, né? Tá vendo ele de cima? Aqui tem mais umas casquinhas por aqui, ó. Tem umas cascas por aqui, mas
A gente limpou o tronco, né? Então esse alburno é onde passa o xilema. Onde passa aquele xilema de xixi, né? Onde passa as águas e os sais minerais. Por esses vasos. Porém, esses vasos vão o quê? Morrendo, ficando velhos, né? Vai juntando óleos neles, vão morrendo, tecidos mortos. E esse vaso, tecido morto, se torna em cerne. Então o tronco, aquela parte do tronco bem dura mesmo, é o cerne, né? E o alburno, por que xilema está dividido em alburno e em cerne? Porque o alburno foi envelhecendo, morrendo e foi se transformando em cerne. Então é isso daí. Então a parte mais dura do tronco lá é o cerne. E o alburno é onde vai transportar a seiva bruta, o xilema, o xixi. Vamos lá, agora na questão também tem sobre o esclerênquima, né? Estão presentes na parte carnosa da pera, que confere a textura arenosa à fruta. Então é um tecido de preenchimento, né? É um tecido mais simples, formado por células mortas, para sustentar, mas não é igual a por exemplo, a um cerne, né? Então, um tecido de preenchimento. Então nós já vimos aqui o que é alburno, cerne, já vimos o que é a esclerênquima, que é de preenchimento, e o que é o floema e a periderme, só falta isso. Então vamos lá. A floema, né? Xilema e floema. Floema é o que transporta a seiva elaborada. Então nós temos a árvorezinha, né? Depois do xilema, bem próximo, aqui está o xilema, estão vendo? Bem próximo, aqui está o xilema. Pronto, vamos aqui abrir o tronco aqui de novo. Vamos lá. Xilema aqui. Depois disso, aqui viria um câmbio. A palavra câmbio é troca. Então aqui viria tipo uma peliculazinha para separar o que? O xilema do floema. E depois dessa peliculazinha aqui, que arrodear aqui esse tronco aqui cortado, e havia o que? Um outro tecido aqui, né? Composto de vasos. Esse próximo tecido aqui seria o floema, né? E o que separa o xilema do floema é o câmbio, né? A palavra câmbio é troca. Viria o floema. Ok. E depois do floema viria o que? Viria olha o sinal, viria a casca, né? A periderme. Mesmo esquema aqui. Depois viria a casca da planta. Essa casca é suber, que é em tecidos mortos, e felogênio e feloderma, que são tecidos vivos, né? Que vão morrendo e se tornando em suber. É a mesma coisa do cerne, né? Aqui nós temos o alburno, ele vai morrendo e se transformando em cerne. E para finalizar, né? Para nós entendermos aqui, nós temos aqui o alburno, onde tem o xilema. Esse alburno que passam seivas brutas, águas e sais minerais, xilema de xixi, lembra? Ele vai morrendo e vai se tornando em cerne. Ele morre e vai se tornando em cerne, que é composto por óleos, que dá uma alta sustentação, né? É a parte mais dura da árvore. Depois tem um câmbio que separa os novos vasos condutores, o floema, que esse líquido ele sobe ou desce para a planta através da osmose, né? Porque aqui tem uma gravidade, né? Depois disso, do floema, aí vem a questão da parte periderme, né? Aí vem a parênquima, que é um tecido também que separa o floema da parte da periderme, que vem os ridomas, que vem as cascas, né? Que vem os felogênios. Logo, a nossa questão, ela pergunta, vamos lá, então para resolvermos nossa questão aqui, com o objetivo de identificar a melhor espécie produtora de madeira para a construção,
com resistência mecânica e a degradação, foram analisadas as estruturas anatômicas de 5 espécies conforme o quadro. Então, qual que tem mais resistência mecânica e a degradação depois de tudo que nós vimos aqui? Qual que seria aqui? Qual parte dessa? Seria o cerne, né? Porque ela parte com células mortas, é a parte mais dura, é a parte que tem óleos, que tem resistência à degradação, contra cupim, né? Você vai comprar um telhado que de maçaranduba, né? Com a madeira boa, né? Com cerne bom. Então, dessas aqui, qual que tem a maior quantidade de cerne? É o número 1, né? Então, espero que tenham gostado dessa maneira de revisar botânica e resolver essa questão.